Salve, salve, pessoal! Já vou começando a falar enquanto eu espero as pessoas chegarem, porque quando chegar no Facebook e no YouTube, já comecei falando. Vou abaixar um pouquinho o som. Esse é nosso encontro semanal para falar um pouquinho sobre a história do Poetry Slam em Portugal. Eba, meu convidado chegou! Já já vou chamá-lo aqui para conversa. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com Nuno Piteira. Eba, ali também já está aqui com um copo na mão, já está preparada para ouvir essa entrevista. Eu continuo com a minha aguinha. Hoje eu vou conversar com o Nuno Piteira. Como sempre, eu gosto de ler a mini biografia da pessoa antes do entrevistado chegar, para não ficar com aquela relação, sabe? Dele ficar olhando pra minha cara e eu falando sobre a vida dele. Melhor falar antes. E aí eu já falo. Olha, Luiz também na casa. Luiz, ali já tá com o copo na mão. E você? Seu copo está preparado? Nuno Piteira foi co-coordenador do Festival Internacional de Poesia e Performance Portugal Slam de 2014 a 2017, desenvolvendo atividades que vão desde workshops e performances e eventos para difundir o gosto pela literatura e declamação de poesia na língua portuguesa. Ele foi vencedor do Campeonato Europeu de Poetry Slam na Estônia entre 2015 e 2016 e participa em residências de tradução entre frisiano e português. Em paralelo, é fundador do Poetry Slam Amadora desde 2011, organiza eventos de Poetry Slam a nível nacional e faz performances utilizando vídeo e música. Executa peças em artes plásticas e poesia visual, abrangendo as várias vertentes que a poesia e arte podem ter. Participou em vários eventos de poesia em vários países, entre eles Estônia, Holanda, Inglaterra, França, Bélgica e Brasil, onde nós nos conhecemos. Antes de chamá-lo ainda, vou falar essa história. Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, na FLUP de 2016. Hoje eu tenho o prazer de receber o Nuno Piteira. Vou chamá-lo aqui para a nossa conversa. Espiritual dali e melhor poeta da Amadora e do mundo, segundo Luiz Perdigão. Muitos fãs preparados. Olá! Oi, malta. Estás-me a ouvir bem? Tô, perfeitamente. Eu também estou a ouvir bem. Eu vou fazer Então, isso e vou colocar o fone também, porque aí eu te escuto melhor. Deixa eu fazer isso. Pronto. É que eu tava com a música, e aí com a música e o fone não dá. não dá. Não, tem Olá. que escolher. Então, Nuna, como você está? Ótimo. Estou ótimo. E tu, minha querida? Tudo bem? Tô bem, tô bem. Gente, que casa linda! A louca que tá vendo a casa do entrevistado, mas que lindo! Não consigo viver sem plantas. Ah. Elas não conseguem viver comigo. Ah, Então, você mora em Amadora, certo? eu moro na... Sim, correto. Ah, tá com um copo também, né? Tá todo mundo preparado hoje, menos eu. Ajuda a relaxar. É, claro. E você mora na Amadora, e como estão as coisas por aí? Estão bem dentro dos possíveis. Já sabes que está tudo assim com muito insegurança. É preciso ter cuidado. Ainda que as coisas estejam bem, é preciso ainda ter cuidado. E por isso é passo a passo, é dia a dia, vamos ver. Tudo depende do comportamento das pessoas, sabes? Claro. E é isso. E estamos bem. Estamos bem. Que bom, que bom, que bom, que bom. Que bom, tô feliz! Que bom que você topou, que bom que estamos nesse papo. Boa, boa. Então fiquei contente também pelo convite. Sim. E a gente se conhece desde... Esse é um spoiler, aposto que as pessoas não sabem que a gente se conhece desde 2016. Yeah. Lá mesmo, olha Correto, só. correto, correto. Foi uma experiência extraordinária. Uma grande lição. Foi muito bom. Ah. Você sabe que eu me arrependo muito de ter perdido a festa do último dia. Eu perdi a festa do último dia, que dizem que foi maravilhoso, que dava pra ver o Rio de Janeiro inteiro naquela vista. Fomos ao Foi, né? Vidigal. Uhum.
Eu perdi esse dia que eu tinha que trabalhar. Essa vida, a gente perde o melhor dela por causa do trabalho. Mais virão, certeza, mais virão. Nuno, para começar, tem uma pergunta muito simples, mas muito poderosa, que eu faço sempre e vou direcionar a você, que é: quem é Nuno Piteira? Eu pensei nisso e foi a única resposta que eu preparei para ti, porque se estamos a falar de um Nuno Piteira dentro do contexto do Poetry Slam, e é por isso que eu estou aqui agora a ser entrevistado, então o Nuno Piteira só pode ser esta resposta. O Nuno Piteira é o Mico Mengucci, o José Anjo, o Alex Cortez, o Afonso da Mata, a Ana Reis, a Raquel Lima, a Lia Alves, o Mirko, o Vitão Araújo, a Cris Severo, o Bé, a Maria, a Adriana Ferro, felizado felizmente, Carla Veríssimo, Margarida Patasso, Pedro Badrega, Aida Pontes, Walid Al-Sayed, João Meirinhos, Vanessa Oliveira, Carlos Serrano, Silva Sentinela, Bruno Dias, Bruno Santos, Rita Capucho, Carla Ribeiro, Eleonora Marinho Duarte, Rita Baldaia, Senhor Figas, Denise Breira, Filipa Borges, José Candeias, Vítor Malvas, Cristiano Duna, Maria dos Santos Pai, Nilson Muniz, Paula de Agostino, Ricardo Blair, Sérgio Amaral, Petit, Sérgio Coutinho, Yusuf Nicolau, Ilídio Rosa, Maria Ferraz, MC Santiago, Daniel Minchoni, Lubinho, Estrela d'Alva, Lucas Afonso, Artur Santos Edinha, Maria Cabanas, Francisco Rosa, Raul Tavares, Com Calma, Salva Soler, Mário, Ana Lua, Marinho Pinha, Luís Serra Santos, Miguel Antunes, Aida Ponte, Jonini, Leandro Morgado, Margarida Barroso, Gil Varela, Alex Lupo, Miguel Abrantes, Milton Ferreira, Daniel Anselmo, Santiago Alonso, Catarina Peças, José Mota, José Ferreira, Paulo Veríssimo, Tiago Oliva, Joana Grilo, Paulo André António, Nazaré, Cristina, Luís Perdigão. E este só pode ser o Nuno Piteira. Ai, que lindo. Que lindo, é isso, né? Sim, sim, sim. Que lindo. Claro, claro. Não, e é lindo que a gente já começa assim, né? Já começa deixando bem explícito essa relação do Poetry Slam, que são as pessoas que fazem o Poetry Slam, de fato, né? Correto, exatamente. Ou seja, há toda uma teia que não se vê, mas que fez com que os poetas. Estas são neste slam. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Me responde por mensagem se para vocês também tá falhando, porque para mim o áudio dele tá falhando um pouco. Para vocês também? Ouves-me bem agora? Agora voltou, eu acho? Não. Diz-me. Estás-me a ouvir? Agora tô. Eu perdi a sua última resposta. Eu não sei se as pessoas ouviram, às vezes eu não ouvi, mas as pessoas ouviram. Então, a frequência Me era só para comentem, te dizer me escrevam. que estas pessoas todas fazem parte do Poetry Slam. Não é? São elas que fizeram o Poetry Slam acontecer. Claro, claro, claro. Como todo movimento artístico, né? São as pessoas que fazem, não tem como, não tem nada sem a nossa ação, né? Sim, porque o Nuno Piteira só pode ser esta gente toda junta, né? Porque foi esta gente toda junta que me deu a possibilidade e a companhia de eu me sentir acompanhado para fazer estas coisas da poesia ao vivo. Então elas todas fizeram o mesmo que eu e os restantes, né? Estivemos todos no mesmo palco. Isso é tudo muito interessante. Claro, claro. E como foi que você conheceu o Poetry Slam? Então, o Poetry Slam eu conheci, eu já não sei dizer certo, mas sei que foi mais ou menos na mesma altura em que aconteceu o Festival Silêncio, organizado pelo Alex Cortez, e também uma ida ao Jardim da Estrela, onde eu vi o Mico Mengucci a fazer um slam. E então isso afetou-me porque era uma maneira que estava muito poesia. Não quer dizer que já não houvesse antes cá em Portugal, ou no Estado, através das trovas, dos trovadores, das desgarradas, né? Da declamação, mas que ficou adormecida durante muitos anos e então depois começou a nascer através dessas pessoas. Eu fiquei fascinado, eu fiquei, uau, que bonito, estás a ver? E então, tínhamos um amigo em comum, eu fiz com que ele me apresentasse ao amigo,
e pronto, e conheci-me que a partir daí pronto, foi sempre a andar. Isto foi em 2001. E depois fiz Sim. o Poetry Slam Amador em 2011, já em novembro, e pronto, e começou aí. Foi Mas eu com. vou te fazer uma pergunta anterior, Nuno, porque eu fiquei curiosa com isso. Você trabalha bastante com poesia em outras áreas também, né? Poesia com artes visuais, poesia com música. Você já tinha esse trabalho antes de conhecer o Poetry Slam? Ou foi o Poetry Slam que te motivou a fazer isso? Eu já era um sonhador nessa altura, né? Já escrevia, desde que me lembro que escrevo, mas nunca tive aquela companhia. E o Poetry Slam vem devolver essa companhia e tirar aquela solidão ao poeta que escreve para si. E vem tirá-lo. E ele precisa, às vezes, só de uma boa companhia, só de um borrão. Mas eu já escrevia, já imaginava outras peças, mas realmente houve estes exemplos que foram o clique. E é Sim. preciso também ser esse exemplo para os outros terem o mesmo clique. Então foi um clique. Eu vi aquilo e eu, uau, pode ser, apresenta-me, quer conhecer aquela pessoa. E foi aos poucos, e foi a partir daí. Entendi. Então, aí agora voltando pro Slamadora, você já começou com ele logo em 2011 mesmo? No mesmo ano Foi, que conheceu? foi, exatamente. A energia era suficiente para começar a fazer isso. E, e houve uma interajuda de todos os poetas, né? Porque fizemos um Open Slam a primeira vez, ou seja, convidamos vários poetas, o Rico Mengucci, o Exato Felizmente, o Afonso Mata, o Alito Alçaed, a Ana Reis, entre outros, Tonini, Sr. Amaral. Então foi uma apresentação àquela comunidade que nunca tinha conhecido este tipo de poesia ou que não estava habituado a. E a partir daí, com esse exemplo que foi muito forte, pronto, comecei a ter energia suficiente, balanço suficiente para começar a fazer os seguintes Poetry Slams. E a malta foi se aderindo, foi juntando e naturalmente desenvolvendo. Até hoje continuo, tenho estado, mas tudo começou aí. Para mim, neste caso na Amadora. Sim. E sempre foi lá no Com Calma ou passou pro Com Calma durante os anos? Não, antes era mesmo na Amadora, havia uma associação, que era a Associação de Circuito Exclusivo, que era o núcleo de expressão artística, onde eram feitas os Poetry Slams, os encontros. Era na associação. Depois a associação teve que fechar e eu depois mudei-me para Benfica, para a malta do Com Calma, que foi pronto, porque a Amadora fez fado de sítios disponíveis para fazer cultura. E comecei a fazer aí, a partir da Entendi, entendi. Tá falhando um pouco, mas eu acho que o principal tá. Falha uma palavra ou outra, acho que dá para entender ainda. Eu, pelo menos, acho que eu entendi. Posso falar mais devagarinho. E como que foi? Qual é a sensação que você tem com o público? Logo, porque era bem no comecinho do Poetry Slam aqui, né? Você sente que o público recebeu bem logo de início, que foi uma construção? Porque agora tem um público bastante fiel, né? A Slamadora tem um público que é muito fiel, que tá ali, que bate carteirinha. Se você fizer um cartão de fidelidade, eles vão ter todos os carimbos ali. E como que Eu, isso foi construído? da mesma maneira, creio, na minha opinião, da mesma maneira que funciona para os poetas, que é uma experiência forte, da mesma maneira para o público, sente a mesma coisa. E essa energia que está ali, tanto é para o poeta como para o público. Então é uma catarse, né? Tanto o público como o poeta estão ali a fazer um encontro. E isso, as duas forças vão se combinando. O público vem público novo, interessado, e público que nunca ouviu falar. Então, eu acho que as pessoas precisam desses encontros e, naturalmente, Sim. vão se pegar. E sim, bem, havia alturas em que eu fazia um slam e parecia uma pessoa. E então havia sempre esse risco, mas também essa vontade Sim, de fazer, independente. Se viesse uma pessoa, já era bom. claro. Ou fazíamos uma noite de open mic, pronto, mas fazíamos qualquer coisa. Sim.
É. Porque eu fui uma vez, né, no ano passado, e eu calhei de ir justo num dia que eu acho que foi uma opção não fazer, que eu entendi que era melhor fazer você optou por fazer uma tertúlia. E a Sim. impressão que eu tive é que aquele público, e aí eu tô dizendo a minha impressão, me corrija, assim, mas eu fiquei muito impressionada com isso. Eu até cheguei a escrever para você dizendo que foi uma das melhores noites de poesia que eu tinha frequentado aqui, porque as pessoas de fato estavam muito ali pela poesia, com muita vontade de partilhar, com muita vontade de escutar, o que é lindo, e Uhum. com uma sensação bem. Eu fiquei com uma sensação bem forte de paixão pela palavra e pelo encontro mesmo. Assim, foi muito bonita essa noite para mim. Ainda bem. E sempre calhava porque eram dias que eu tinha que trabalhar, que eu tinha alguma outra coisa. De novo, ó, segunda vez nessa entrevista que eu disse que o trabalho está causando problemas na minha vida. Acho que eu preciso pensar sobre isso. Mas, bom, o sistema capitalista precisa pensar sobre isso. Mas eu tive poucas oportunidades de ir e na que eu tive foi muito especial. Então, por isso que eu tô dizendo isso, assim, que eu tenho uma sensação de que a sua construção de público, e é uma construção, né? A gente sabe isso, que qualquer evento você tem que seduzir as pessoas a ponto delas quererem voltar no dia seguinte. Então, que a Sim. sua construção de público ela foi muito bem feita. Por isso Hum. que eu pergunto como que ela foi, como que foi essa construção, sabe? Se nos primeiros eventos, ou Ah, se era aleatório, enfim. bem, eu antes, foi em paralelo, porque ao mesmo tempo que eu comecei a frequentar os Poetry Slams, nós aprendemos uns com os outros. E Claro. aprendemos a apresentar um Poetry Slam, a saber apresentar o Poetry Slam de maneira que fosse para todos. E tentámos arranjar uma ferramenta que é a apresentação para juntar as. Então isso torna-se também muito fácil quando se trata de um poeta ou de um animador sociocultural ou alguém, pronto, com uma certa energia que consiga dar isso. E então aprendemos uns com os outros. Nós íamos aos slams uns dos outros, víamos como é que ele apresentava e depois fazíamos à nossa maneira, né? Então foi uma aprendizagem. Para mim foi muito natural apresentar para outros slams. E gosto muito de apresentar para outros slams. Sim. Porque estou E com aí, as pessoas. caminhando. Pode falar, desculpa. Porque é esse encontro das pessoas que mais me interessa. Sim, sim. E aí, eu tava lendo aqui na sua mini biografia que você. Eu digo mini porque tem tanta coisa, né? É ruim que eu fico com uma vontade de fazer entrevistas de 5 horas com cada pessoa, assim, porque é um mundo. Tem 3 linhas aqui que dariam pra gente conversar por horas. Mas eu fiquei muito, muito tocada por isso, né? Você ajudou, foi coordenador do Festival Internacional de Poesia e Performance de Portugal Slam durante muitos anos, de 2014 a 2017. Sim, 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 E sim. aí, e aí a gente conversou bastante com a Raquel Lima sobre isso, a gente conversou bastante com algumas pessoas sobre essa transformação do Portugal Slam. E aí eu queria saber um pouco, porque 2014, se eu não me engano, é o primeiro ano do Portugal Slam já, não é? Estou em erro, sim. Bem, isso foi uma aventura. E como que foi? Como que foi o surgimento? Foi, isso surgiu, porque chegámos a uma altura em que precisávamos de criar uma plataforma que pudesse ser fiável para os poetas que viessem a seguir. Ou seja, nós queríamos criar uma ferramenta para juntar todos esses poetry slams, os poetas, e fazer ali uma força. Né? E sentimos uma necessidade de criar um movimento, neste caso a plataforma do Portugal Slam, onde quem fazia parte eram os próprios poetas que andavam a fazer poetry slam. Então houve uma necessidade de criar uma coisa mais rua, mais, não sei, despida para todos, e foi isso que começámos a fazer. E a paixão era tanta, e foi, tu esqueces do indivíduo, ali só havia o coletivo, o indivíduo dilui-se. E isso é muito bom, fazes mais daquilo que pensas e fazes, e porque acreditas no projeto. E eu acho que o movimento foi mesmo criar um espaço que pudesse suportar essa entidade e ir afirmando.
passo a passo também na sociedade. Isto dizer que também serve agora, os poetas já podem pedir apoio, já podem pedir certas coisas que antes não poderiam porque não era conhecido sequer. Hoje é conhecido, então já há um outro degrau que foi construído, né? E outros que estão em construção. E é um processo que está ainda ongoing, né? Ainda não parou, vai continuar. E isso foi muito giro porque foi um grupo de poetas e poetisas que eu nunca tinha experiência em organizar festivais, faço quadras e poemas, festivais, mas arranjámos, organizámos, dámos vontade, conseguimos levar as coisas para esse lado. E foi muito bom, foi muito giro, foi uma loucura. Realmente mudou a minha vida. Né? E o que é preciso às vezes é uma boa companhia, um bom grupo de pessoas para fazer isso, para fazer o clique. E há vários cliques. Há o clique, depois há outro clique dentro do coletivo, depois há o clique de realizar os festivais, pronto, e vai continuar, vai continuar. Sim. Esta é a minha opinião. E como que foram os primeiros festivais? Loucos. Foram loucos porque nós queríamos muito e por isso trabalhávamos mais. E conseguimos, houve um festival que tivemos 13, 14 convidados internacionais, uma loucura. E o princípio foi muito louco, nós conseguimos fazer festivais com pouco dinheiro, mas com um encontro de pessoas muito forte, muito forte. E foi muito bom. Os primeiros, pronto, esses anos foi de trabalho, mas também foi de produto. Nós víamos aquilo que estávamos a trabalhar, deu resultados. Né? E até hoje continua a dar resultados, por quem diz isso. Mas foi uma loucura, foi demais. Foi colar cartazes na rua, foi distribuir panfletos, foi levar coisas daqui para ali, colunas, trabalhares com outras pessoas, conheceres outras pessoas do outro mundo, né? E é isso é que faz falta, é conhecermos pessoas que fazem a mesma coisa que nós e que são completamente diferentes daquilo que nós somos. Mas há ali uma coisa em comum, é só isso que é preciso. Então, muito louco. E então isso trouxe outras pessoas, outros projetos, outros convites, outros desafios. Pronto, foi muito louco, foi uma cena muito louca. Foi o ecstasy, foi muito giro trabalhar em coletivo, estás a ver? E aceitar as ideias dos outros. É também mais difícil trabalhar em coletivo, mas também dá mais prazer. Claro. Hum. É. E eu tô pensando no coletivo, quão difícil e quão maravilhoso é o coletivo, né? Porque é assim que se criam as grandes coisas. Mas é também, a gente brinca no teatro que é aquele momento em que ninguém vai estar muito feliz, mas também ninguém vai estar muito triste. Porque não é a ideia de ninguém, mas é a ideia de todo mundo, né? Aquele lugar que você fica no... Sim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser. Né? Tem que ser. É uma aprendizagem. Sim. E aí, no Portugal Slam, no festival de 2015, você ganhou, certo? Sim. E foi pro europeu. E depois fui para o europeu, fui com a Raquel Lima, e encontramos amigos e fizemos amigos, pronto, isso é o principal. E o poeta e os poetas viajam para outros sítios do mundo, da mesma maneira que viajam de cabeça, e foi uma aventura extraordinária. E isso deu ainda mais força para tu fazeres o próximo festival, para levares outra pessoa a viver a mesma experiência. Porque às vezes é preciso uma experiência. Então, se nós aumentarmos a probabilidade dessa pessoa ter experiências e enviar, tem um efeito dramático, pode mudar a vida de uma pessoa, ou o rumo dessa pessoa. Né? Com certeza. E isso foi giro, não por ter ganho, mas por ter ganho tantos amigos que ainda existem hoje, ainda falo com eles, ainda trocamos coisas, ainda
há a poesia a correr. E foi uma experiência extraordinária. E isso para o poeta vem-lhe dar aquele empurrão, não para ser melhor que os outros, mas aceitar os seus próprios desafios. E isso é que, estás a ver, pronto, e escrever e fazer coisas e poetar o mundo. E a mim, a experiência que eu tive foi realmente é muito forte e, e tem que continuar, que é para mais pessoas terem essa possibilidade, né? E ainda cá dentro, fazer a mesma coisa que acontece lá fora, cá dentro, de maneira a diversificar ainda mais. E fiz Estónia é lindo, foi uma experiência louca, lindo, muito lindo, foi giro. E como que foi? Conta essa história, vai, porque a gente sabe que no Poetry Slam não importa ganhar ou não, que é o de menos, a gente sabe tudo isso, mas a gente quer ouvir a história de como foi ganhar. Foi sem querer. É sem querer, porque como é que tu vais dizer que olhas para o lado e os teus amigos, que são poetas de caralho, são muito bons, como é que tu podes dizer, percebes, que és melhor ou pior que eles? Não. Claro. É só a espuma da onda, né? A gente está todo no mesmo mar. Um leva com uma certa espuma e o outro não. E ganhar naquela situação onde são os teus amigos, estás a competir com os teus amigos, há ali uma ligeira onda em que define o que é que tu estás a fazer e o que é que tu sabes que estás a fazer. Nós sabemos que o Poetry Slam é um jogo e em todos os jogos há regras. E o importante é sabermos que estamos dentro de um jogo. O que o jogo nos faz é outra coisa. Claro. Ora, então, temos que mergulhar nessa competição, nesse jogo de números, mas sempre conscientes do que é que está a acontecer. E não é ganhar ou perder. Ganhar foi um sentimento, foi um misto, porque eu mal me senti sobre, não sei quem ganhou. Fiquei, o quê? Eu? Porque tu sentes também os teus amigos, tu não ficas insensível àquilo que eles estão a sentir. Então eu também perdi e também ganhei, percebes? Há ali uma coisa que mas no final o que importa é que vamos beber um copo, vamos conversar, vamos continuar, porque é um jogo e nós temos que ver o que é um jogo, mas é um jogo que por baixo tem outras mensagens, tem outros frutos, tem outras coisas. Então teve que ser em versão de jogo. Tem que ser dramático, tem que haver uma dramatização da coisa, alguém perde, mas depois no fim, quando a gente esquece o jogo e já está noutra fase, continuamos com a mesma relação com o outro. Claro. E isso também estamos a trabalhar com seres humanos, não é? Estamos a trabalhar com egos e não somos iguais. E temos que ser maleáveis o suficiente para agradar a gregos e troianos, ou pelo menos justos o suficiente, para as pessoas continuarem a vir e interessarem-se mais pelo aquilo que acontece do que pela pontuação que aparece durante um Poetry Slam. Sim. E sabendo isso, não faz mal jogar. Não é? Claro. 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 Hoje eu estava conversando, eu dou aulas, né, de dramaturgia. E aí eu estava conversando sobre isso, sobre Poetry Slam com as minhas alunas, e eu falei que é mais irracional do que as notas do karaokê. Porque a nota do karaokê, você sabe que se você gritar bastante, você vai ganhar nota. No slam, não tem ideia do que você pode fazer para essa nota, né? Não, a sua poesia pode ser muito boa e você ganhar uma nota muito ruim. Você pode falar muito bem e ganhar uma nota muito ruim. Não faz menor sentido a nota. Logo, não faz menor sentido a pontuação. Assim como não faz menor sentido a pontuação do karaokê também. Mas é tão legal a brincadeira em si que a gente esquece que não faz sentido nenhum. Porque não faz sentido nenhum. Mas é tão legal o jogo em si que a gente esquece, né? O jogo serve para tu depois jogares outros jogos. Claro. Jogas isso
E imagino que depois do Campeonato Europeu, outras portas se abriram também, né? Imagino que você tenha recebido mais convites. Sem dúvida. E não só ganhei confiança, vontade de fazer aquilo que eu quiser. Escrever o que eu quiser. Ou seja, agora é só escolher. Né? Não quer dizer que. Claro. No seguimento daquilo que estavas a perguntar, o Poetry Slam levou-me para outros lados. O Poetry Slam levou-me para a performance, algo mais teatral, algo mais cênico, com instalações, né? Mas foi ele que me empurrou. Sim. E pronto. E agora interessa-me as coisas sem ser o Poetry Slam. Pronto, e sim, levou-me por outros caminhos, sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Sim. O Poetry Slam, ele é uma portinha de entrada para muita coisa, né? No mínimo para experimentação em muitas coisas. Correto. E não só, é terapêutico. Sim. É psicanálise. É um mundo onde não há loucos nem sãos, não é? Não há os mesmos parâmetros que há no mundo cá fora. Este é o nosso mundo, esta é a nossa bolha, e onde cada um tem a oportunidade de fazer o que quiser, dizer o que quiser, com a sua medida, com o seu movimento, a pegar no papel, não a pegar no papel, whatever, tanto faz. Agora, quando ele está ali a viver a vida dele, a coisa mais preciosa dele, e consegue viver isso, terapêutico. A pessoa, de alguma maneira, esteve com os demais sem estar a ser ajuizado dessa maneira ou os mesmos valores do mundo cá fora. Então é um mini-cosmos, não é? Uma tentativa de um mundo novo também, em cada um. E a mim fez-me muito bem. Que ótimo. E aí, ali por 2017, se eu tô vendo bem, ali por 2017 você decidiu se afastar do Portugal Slam como organização. Porque naturalmente as pessoas depois tomam outros rumos, né? Outros caminhos, e imagina, cada um dá a sua participação na construção desse degrau coletivo, né? Para um outro patamar. E nós somos como formigas. Sai uma entre a outra, sai uma entre a outra, sai uma entre a outra. E quanto mais espalhar, melhor. Né? Porque então é um organismo autónomo em qualquer ponta. Né? É tão aberto que pode funcionar em qualquer lugar. E estás-me a ouvir bem? Não sei, estás-me a ouvir bem? A imagem está falhando, mas o áudio corta umas palavras, mas de modo geral dá para ouvir. Eu não sei como tá para as pessoas. Gente, se vocês puderem comentar como tá para vocês, porque às vezes falha para mim e funciona para quem tá vendo os dois. Então, eu tenho medo de te interromper e as pessoas estarem te ouvindo, sabe? Eu respondi à tua pergunta. 17 de 2019. Respondeu. O Luiz Perdigão perguntou se foi 2017 ou 2019. Que eu saí do Portugal Slam, da plataforma. Foi 2019, sim. Tens razão. A Raquel falou bastante disso, né? E ali também acho que tem esse caminho que é um pouco natural até, de ser uma organização coletiva, então que as pessoas enfim, vão e se entendem de outras formas e se reorganiza até para dar uma continuidade ao projeto, né? A gente conversou muito sobre isso na semana passada com o pessoal de Coimbra. Porque aquilo que nós construímos foi uma tentativa de fazer algo. Nós não sabemos o que é que ia dar. Claro. Mas começámos ali, mas não fazíamos ideia, nem fazemos ainda do que é que vai dar, porque as coisas, o futuro, pronto, vai acontecer e vai se expandir, vai ser muito elástico. Mas nós não sabíamos o que estávamos a fazer. E essa experiência foi realmente extraordinária. Porque houve uma participação, tu pudeste construir um bocadinho daquele degrau, sabes? E sais contente,
porque sim, participaste, e o importante é participar. sim. Eu vou só falar aqui também para a entrevista que fica no YouTube e no Facebook, porque ela não tem esses comentários. Eu disse errado, eu li 2017, mas é 2019. O Teira ficou até 2019. E eu falei agora que a gente conversou bastante sobre isso com o pessoal de Coimbra, mas foi com o pessoal de Porto. Foi com o Vitor Hugo, que nós falamos que eles trocam a organização do Slam em Porto todo ano. Eu referenciei o Slam errado. Eu tô preocupada se eles estão ouvindo bem, mas eu imagino que sim. Qualquer coisa vocês gritem nos comentários. Olha, não estamos ouvindo bem, tá bem? Falem. Nuno, eu queria te fazer também uma dessas perguntas clássicas dessas entrevistas, mas que eu acho ela muito importante para isso que a gente está fazendo, né? Você, quando compartilha as entrevistas, escreve raízes e sementes. Eu acho que é bem essa minha intenção mesmo aqui, sabe? É buscar as raízes para fomentar novas coisas. Foi isso então, que eu senti. Sim. Sim, é bom conviver com poeta, que poeta sabe, entende e já coloca a imagem perfeita, né? Às vezes. É bom, é bom. A pergunta é o que você deseja para o Poetry Slam em Portugal? E aí eu vou dividir em duas partes essa pergunta. Uma é o que você deseja, quais são os seus votos pro Poetry Slam em Portugal a curto prazo. E aí, sim, claro, eu estou referenciando muito ao tempo presente, ao tempo pandêmico, a essa situação que a gente está vivendo, e outra a longo prazo. Parece aquelas entrevistas de emprego, sabe? Onde você quer estar daqui a um ano, onde você quer estar daqui a 10 anos. Brincadeira. mas o que você deseja para o Poetry Slam num futuro próximo e num futuro longínquo? Então, eu não desejo, eu sei que vai acontecer. E é isto que vai acontecer. O Portugal Slam e todo o movimento Slam, desde os slams locais, desde todo o poeta, confinado ou não confinado, vai ter energia suficiente para aguentar esta onda. E é neste tempo de resistência que nós vamos ver aos bocadinhos aquela erva que nasce mesmo através do cimento, sabes? E ela vai ter força suficiente para furar isso tudo. Então, a curto prazo é resistência. A médio prazo é esticar essa resistência, né, para cima. E a longo prazo é continuar o trabalho de anos. E é isto, os votos que eu tenho para todo o movimento de slam, poetas, poetisas, criativos, whatever. É um tempo de resistência. É um tempo de resistir e dizer não, eu não me vou baixar, não vou ficar deprimido, não vou ficar triste, não vou ficar... Ou posso ficar, mas não vou ficar só aí. Então, acho que também é uma altura em todos os projetos de avaliar a situação, fazer aquilo que é possível dentro deste contexto e ir mudando da mesma maneira que as coisas irão mudando. Então, o Portugal Slam, ninguém sabe o que é que vai ser, nem aquilo que a gente imagina, mas vai continuar. E os meus votos são que, e sei que vai acontecer, os poetas não vão deixar abaixo. Eles vão juntar-se quantas vezes for preciso para fazer o seu poema. E estes são os meus votos para o Portugal Slam e todos os slams locais. E poetas e poetisas, claro. Sim, sim, sim. É isso, né? O tempo é muito difícil, mas é também pela poesia que a gente pode sobreviver de alguma forma, né? Não ceder à crueldade do tempo presente é fazer poesia. Concordo. Não é? Momento, pequena fofoca, porque Li Alves comentou assim: Mas, Gil, tens de perguntar ao Piteira sobre o primeiro Slam Braga, que fomos 4 poetas num carro de encontro ao desconhecido e acabamos no meio do Gerês. Bem, se não estou em erro, esse foi o Festival Almeda. Acho que sim, não tenho a certeza, mas foi
Ah, não, isso foi outro em Braga. Então, ou seja, houve Mas já senti que oportunidade, tem outra história aí, hein? vou contar. Então, houve uma série de viagens que a gente chamava slam trips, em que iríamos para locais de Portugal, nomeadamente Braga, fazer slams. Então havia também essa interajuda entre cidades. Então não íamos para Braga, íamos para onde fosse. E essa viagem também foi muito gira, porque ali fazia lá em Braga, no Estúdio 33, não estou em erro, que era um sítio muito giro, e mais uma vez, conheces pessoas novas, tens aventuras. Vamos para Braga, 4 dentro de um carro e vamos fazer um poetry slam. É lindo, tá? E foi muito giro, foi muito giro. E fui, se não estou em erro, foi o José Anzo, o Slamaral, eu ali e mais uma cachopa que eu não me lembro do nome. Então, há essa oportunidade de fazer a mesma coisa com os novos poetas, de fazer um intercâmbio, Coimbra, Braga, Viseu, pronto, e metê-los a circular a nível nacional. E isso Sim. vem engrossar o músculo. Sim, sim, sim. Eu sempre brinco que a minha verdadeira intenção com essas entrevistas é montar um trailer com poetas para andar por Portugal. Porque, mas é um movimento que precisa ser feito, né? A gente precisa de ouvir essas pessoas. Mais do que trazer o Poetry Slam, precisa ouvir o que essas pessoas estão falando nesses lugares que não tem eventos constantes. Sim, e temos que ver até que ponto é que podemos ensinar Poetry Slam. Por exemplo, eu tive uma criança num workshop, não sabia ler nem escrever. Como é que tu ensinas poesia a uma criança assim? Então a poesia tem que estar no outro lado. Claro. Então tu vais descobrir onde é que ela está. E às vezes pode ser através de um objeto, tens que fazer uma ligação com a pessoa humanamente, né? Tem que haver uma emoção ali. E a poesia às vezes pode nem sequer ser escrita, tem que ser tão inteligente e subtil, né? E que vai por sítios mais subterrâneos, se calhar. Então é um desafio, um desafio. Sim. Sim, e fazer workshops de Poetry Slam é um grande desafio, né? Entender como falar com a pessoa e como estimular a criatividade da pessoa. Você faz bastante workshops também, não? Não faço assim tantos. Fiz uns quantos quando estava na plataforma, mas de momento não. Mas fiz o que fiz foi com o Luís Perdigão em Faro, no festival Calções de Letras. E faço uns workshops esporádicos e foi muito bom, foi um workshop muito giro, foi uma boa experiência também. Sim. Lá está, teres companhia, e neste caso foi o Luís que me acompanhou e as duas partes deram um bom resultado. Que ótimo. Sim. Luiz, aliás, ele não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Luiz, aliás, que é uma ótima companhia, que está fazendo muitas coisas com todo mundo Slam e tem sido maravilhoso. Falei, Luiz, agora você vai ter que se virar com essa informação. Falei, que é muito bom. De fato, quando tem companhia e quando tem paixão pela coisa, o trabalho fica muito, muito melhor, né? Muito mais divertido. Faz muito mais sentido. Sem dúvida. Aliás, para eu não encerrar, para eu não esquecer antes porque você falou do José Anjos, eu quero muito trazer ele para cá. E também vou aproveitar duas pessoas que você citou, que é o João Meirinhos e o Mickey. A entrevista da semana que vem seria com o Mickey, mas o Mickey não pôde, porque ele está indo para Itália. Então eu vou fazer sobre o Lab Slam com o João Meirinhos na semana que vem. Estaremos conversando. Eu sempre esqueço de falar da entrevista da semana que vem, eu não posso esquecer. Semana que vem tem João Meirinhos conversando sobre o Lab Slam. E agora é aquele momento que estávamos todos esperando, que é de te ouvir falar uma poesia. Fiquei na dúvida. Eu tenho. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Posso só interromper? Claro. Só queria dar-te um exemplo do que é que nós fizemos como plataforma Slam. Sim. Nós fizemos um livro ainda, que era o 321 Slam,
que foi uma coletânea de vários poetas. Isto foi uma ideia que partiu do Afonso da Mata e que depois teve também a ajuda do João Araújo, Nilson Muniz, etc. Onde foi a primeira coletânea do Poetry Slam em Portugal. E eu creio que isto não foi referido nas entrevistas Não, anteriores. ainda não. Pronto, e depois nos festivais também lançámos um caderno poético, mais uma vez o Afonso da Mata também responsável, ao qual depois também foi o Bruno Dias, o Bruno Santos, a Denise Pereira, Filipe Borges, José Candeias, Lee Alves e Vitor. Ou seja, este é também um caminho a percorrer, não é? É dar um presente aos poetas que nos têm vindo a acompanhar e um livro com a sua poesia. Claro. E esse foi um trabalho também muito giro de fazer. Foi muito giro. Mas me explica um pouquinho mais sobre esse livro. Foi o prêmio de um dos portugueses Slams? Não, isto foi juntamente com a organização do festival, deixa-me cá ver, este foi em 2014, a primeira coletânea. Isto foi mais uma iniciativa dentro do festival. Isto foi a plataforma que pensou, que uniu e depois fez um livro. Isto tudo dentro do Poetry, porque achámos que os poetas mereciam este tipo de atenção, este conhecimento, e fizemos essa primeira coletânea e depois o caderno poético. E assim tu consegues oferecer também mais coisas, né? Vais oferecendo. Claro. Fizemos, cada um deu um bocadinho para fazer o livro e fez. Fez. Pronto, era isso. Não, isso é muito especial. Que bom que você falou. Eu não tinha esse conhecimento. E esse tipo de publicação é muito importante também, né? Para toda a discussão do Poetry Slam, se é poesia, se não é, o que é. Quando tem no papel, vira uma outra plataforma, né? Yep. Agora imagina um poeta que vai ao Poetry Slam ver depois o seu poema num livro. Lindo, lindo, lindo. Ai. Tá bem, então queres um poema, não é? Quero. Bom. Quero. A boa notícia é que a gente tem 10 minutos até o Zuckerberg expulsar a gente. Então dá tempo até de mais de um, se você quiser. Ok, tá bem. Então tá bem. Eu vou ler aqui um da coletânea. Posso? Não é meu, Claro. mas eu vou ler um. Pronto, dá tempo dos dois. Eu vou fazer o grito para você, posso? O grito do Todo Mundo Slam, normalmente eu falo mundo todo e todo mundo responde todo mundo Slam. Mas eu vou fazer as duas partes para poder gerar o silêncio. Afinal, quanto maior é o grito, maior é o silêncio depois. E é muito importante para a poesia o silêncio. Então vamos lá? Mundo todo! Todo mundo! Slam! Este é do Afonso da Mata. No dia em que aterrares, vais entender que só voaste. Não viajaste, não caminhaste, não percorreste, não entendeste. No dia em que aterrares, vais entender que só voaste. Só te deslocaste. És bandeira sem haste. Não entendeste a base e só viveste no quase entender o destino. Não encontraste o teu tino. Não cresceste, menino. No dia em que aterrares, vais entender que só voaste. Que só te sentaste. Só te entregaste à vontade de quem te conduzisse. E quem é que conduz isso? E é com luz isso? Ou és vendido e és submisso? Ou és vendido e assumes isso? No dia em que aterrares vais entender que só voaste. Que só te encostaste. Que só te deixaste levar e só quiseste voar. E sem interpretar o pouco que já viveste, e nem te aborreceste, só obedeceste. Senta-te deste lado e come. Vira-te para o outro lado e dorme. Deita-te deste buraco e morre. Ou salta desse buraco e corre. No dia em que te elevares, vais entender que te libertaste, que triunfaste, que caminhaste. Já és bandeira com haste e já tens base que baste para corrigir onde erraste. E percorreste o caminho que tu escolheste e compreendeste, porque decidiste viver sem deixar de crescer e decidiste crescer sem deixar de aprender, porque ou te deixas prender ou decides que corres, porque quando decides ser livre, decides que não morres.
Estás-me a Notas ouvir bem? jurados. O Instagram não é bobo, né, Nuno? Você começou a falar poesia, ele nem cogitou falhar. Durante a poesia, ele É que eu funcionou estou a perfeitamente. ouvir a minha voz aí desse lado. Ah, tá ouvindo? Tá com eco? Já, um bocadinho. Eita, vou baixar um pouco o som, talvez melhore. Nota, jurados! Brincadeira. Agora o seu? Ok, vamos a isso. Vamos. Este eu fiz uma experiência, então fiz 3 textos e juntei-os depois. A maior Ótimo. parte dos meus textos que acontecem assim são fragmentos que depois juntam-se. Então, as palavras... desculpa. Tem que gritar antes, não perde o ritual. Mundo todo! Todo mundo! Islã! Que as palavras são as mesmas, desde o início. O que significam para quem as ouve é cada gota de água estar só, não saber que é mar. Que as palavras, as mesmas, sofrem ao entrar em cada um o seu próprio nascimento, o seu próprio parto. Palavra como silêncio entra aos pontapés, palavra no uníssono traz vibração. As palavras são as mesmas, polvos astutos da compreensão. Não há um de nós igual. As palavras que são as mesmas repetidas, fazem elas mesmas as investidas, as suicidas metáforas em flor. As palavras são as mesmas, mas as paisagens não. E são essas pontes toupeira entre poemas que se ligam, que se amam, que fazem das palavras as mesmas serem outras e revolução. São as mesmas as palavras, mas quem as ouve as faz suas, as mesmas palavras que foram minhas, as mesmas palavras que são tuas, todas pulsas dos lábios. As palavras, as mesmas, são elas siamesas em som, e as paisagens construídas, todas juntas, fazem um particular som, que as palavras, as mesmas, deixam de saber quem são. A mim parece que a aparência é um eu invertido, e custa-me ser ainda o que parece do que parece ser, e a minha perdição é rolar como se nada fosse em direção ao mar. Recordar implica partida, que implica se parece ser dor a sentida ou a que se fez sentir. Navalhas em cabelo comprido, falhas de um menino. Parece que a realidade, para se salvar de ser só uma, espalha-se pelas partes onde partes cabia parecer, que a harmonia acontece porque gira, e cada escrita, cada escuta, é um escudo à afasia. Parece haver um ciclo, a elipse. Parece que o mundo já é um segundo de quem o fez. Parece que mudando o tom, o sou em som, e parece que sou eu quem inventou para descobrir que o seu é só seu, só, parece, que a realidade são estes milhares de pinturas de crianças a voar no céu, e parece não haver tanta distância do teu olho ao meu. Tu já não precisas de precisar só por... Seja uma outra fase do que despiu, nu, pergunta meu corpo, a pele decide não precisar de precisar, nu, o corpo pergunta, ainda há tempo, tu não precisas de precisar, apontando alguns no céu o teu lar, tu não precisas de precisar autorização para entrares por ti adentro, escavacar, criar, tomar o volante, dirijo, aprende a pilotar essa porra, bebé. De mim para ti, de mim para ti, de ti para mim, de ti para mim, de nós a forma espreita, que somos nós, de mim para ti, ou de algo para algo, ou algo para outro. Para ti, a linguagem que para ser tornou-se clandestina, e o silêncio o berço da canção que está por vir, de mim para ti, de mim para ti, de ti para mim. Nota, jurados! Nuno, mas eu fico triste que o Zuckerberg fez falhar um pouquinho. Agora não é nem culpa do Zuckerberg, eu tô colocando na conta dele, mas não é. Valeu. Que falhou no meio. Eu vi, mas pronto, continuei depois, olha,
Ah, eu fiquei com a impressão de que um verso se juntou com o outro. Eu não sei se eu perdi Sim, uma partinha. Você esperou, né? sim, eu acho que sim, ou seja, havia umas, vá lá, quando terminava um eu dava assim um espacinho de tempo, mas dava para perceber. É. Mas é sempre o mesmo poema, nós escrevemos sempre o mesmo, a continuação do poema. É. Quem é? Tem um poeta que fala isso, que a gente sempre escreve o mesmo poema. Neste caso, o Luís Borges dizia que era sempre o mesmo livro. Ah, sabia que eu já tinha visto essa referência em algum lugar? Nuno, muito obrigada por esse papo, muito obrigada por esse Obrigado, encontro. Eu espero que a gente consiga se obrigado encontrar presencialmente em breve. parabéns pela iniciativa, parabéns, estás a fazer a diferença. Estou a gostar muito e tenho seguido todas as entrevistas, nem sempre ao vivo, mas sempre tenho tempo para depois ir ver. Parabéns, estás a fazer um trabalho com humor, nota-se. Valeu, é isso mesmo. Ah. Parabéns. Eu acho que tem muito essa importância da gente entender essa história, sabe? Eu digo E muito. tu vais só conseguir perceber algumas partes dessa realidade, né? Porque essa realidade é de muitas pessoas. É muito, muito. Sim, e tenho muito a impressão de que sempre precisa de mais, assim. Eu começo a conversar com as pessoas e penso, nossa, mas tantos fios que eu queria destrinchar nessa conversa, né? Vais pouco. Assim, tantas pessoas que eu ainda não conheço, faz parte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é um trabalho muito importante, muito importante. Sim, 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 sim. E muito, 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 com muito caminho ainda, né? Sim, sim. Sim. Eu vou subir essa conversa para o YouTube e vou tentar subir para o Facebook. O que aconteceu foi que da semana passada eu não consegui passar para o Facebook, eu fiquei até as 2 da manhã tentando, inclusive, mas porque o Facebook ele não deixava passar mais de meia hora de entrevista. Ok. Então eu vou com certeza para o YouTube, agora eu já passo, mas o Facebook vamos ver se dessa vez a gente se acerta. Tá bem. Mas pro YouTube vai com certeza. Tá todo mundo querendo mais conversa. É isso, minha gente. Essa hora passa rápido. Não Sim, está certo. adianta. Passa rápido. Não, e é isso, assim, eu também fico com essa sensação de que tem muito mais pra gente perguntar, muito mais pra saber, porque de 2011 a 2020, a quantidade de mudanças que você não viu no Poetry Slam em Portugal, né? Sim, sim. Mas está vivo, está vivo, Claro, está claro, vivo. claro. Sim. E a minha vontade é também de repetir, assim. Então, acho que faz parte do processo em breve a gente se reencontrar, né? Claro, é inevitável. É inevitável. A gente tem que se encontrar. E Sim, sim. sempre, e quando for possível, nós estamos lá. Sem Sim, não, e dúvida. de repetir as entrevistas também, de Claro, novas coisas que a gente já pensou, outros assuntos, porque por enquanto a gente está falando sobre a história do Poetry Slam, mas a pode gente pode expor. focar em assuntos específicos, né? Sim, sim. Cá estarei para Isso ajudar. também é uma ideia. Pronto. Muito obrigada por essa conversa, Obrigado, muito eu. obrigada a todo mundo. Obrigado, eu. Parabéns, grande beijo. Obrigado. Olha, Meda tem história. Só conseguimos ter pessoas a escrever slam a troco de uma cerveja. Ali. Então tá bem, muito obrigada e vamos falando, vamos seguindo. Obrigado, minha querida. Obrigada. Tchau. Obrigada, Ana. Até a próxima. Tchau, tchau, Até a gente. próxima. Tchau, todo mundo que assistiu. Até as próximas.